Era uma tarde ensolarada, perfeita para caminhar. Rodrigo havia convencido Natalie a sair de casa e tomar um pouco de ar fresco. A ideia era simples: uma caminhada discreta até um café próximo. Nada de carros luxuosos ou seguranças ostensivos. Ele queria mostrar a ela que podia haver normalidade em meio ao caos que viviam. Natalie parecia mais relaxada enquanto caminhavam lado a lado. Rodrigo, sempre atento, fazia questão de segurar sua mão, transmitindo a proteção que ela tanto precisava. Você está mais tranquila hoje, ele comentou, observando-a com um sorriso leve. Estar com você tem ajudado, Natalie respondeu, olhando para ele com sinceridade. Eu ainda sinto medo, mas, com você, parece que consigo respirar. Rodrigo apenas apertou sua mão em resposta, um gesto simples, mas cheio de significado. Eles estavam se conectando de uma maneira que ele não previa, e isso fazia querer protegê-la ainda mais. No entanto, o momento de paz foi interrompido quando o telefone de Rodrigo tocou. Ele suspirou, relutante em atender, mas sabia que precisava. Vou só atender. Não demoro. Fique aqui, ok? Ele indicou um banco próximo, onde Natalie poderia esperar. Ela assentiu, sentando-se e tentando ignorar a sensação de vulnerabilidade que vinha com o fato de estar sozinha, mesmo que por alguns minutos. Rodrigo se afastou, falando baixo no telefone, enquanto Natalie cruzava os braços, observando o movimento das ruas. Foi então que ela ouviu. Gabriel! Seu coração disparou. Ele estava ali, parado do outro lado da rua, olhando diretamente para ela. O sorriso malicioso em seu rosto era o mesmo que tantas vezes a fizera se sentir pequena e impotente. Natalie congelou, sua mente lutando entre o instinto de correr e a tentativa de manter a calma. Natalie! A voz dele cortou o ar como uma lâmina quando ele se aproximou. Achei que você fosse mais difícil de encontrar. Gabriel, vá embora. Ela disse, tentando manter a voz firme, mas o tremor era evidente. Ele não parecia intimidado. Pelo contrário, sua postura era agressiva, ameaçadora. Você acha que pode fugir de mim? Se esconder atrás desse milionário? Gabriel riu, mas seus olhos brilhavam com algo perigoso. Você é minha, Natalie. Sempre foi. E eu vou te mostrar isso. Antes que ela pudesse reagir, Gabriel deu um passo à frente e a segurou pelo braço com força. Natalie tentou se soltar, mas ele era mais forte. O desespero tomou conta dela. Me solta! Ela gritou, atraindo a atenção de algumas pessoas ao redor. Mas ninguém parecia saber o que fazer. Foi então que Gabriel a empurrou. O impacto não foi grande o suficiente para machucá-la gravemente, mas o choque fez Natalie perder o equilíbrio e cair no chão. Ela olhou para cima, sentindo lágrimas quentes correrem pelo rosto, enquanto Gabriel continuava a se aproximar, como se quisesse terminar o que havia começado. Nesse instante, Rodrigo surgiu. Ele estava lá, com uma expressão que Natalie nunca tinha visto antes. Era fúria pura, uma raiva tão intensa que parecia quase palpável. Ele largou o telefone imediatamente e avançou em direção a Gabriel, seus passos firmes e decididos. Antes que Gabriel pudesse reagir, Rodrigo já o havia segurado pela gola da camisa. Você perdeu a noção de quem está enfrentando? Rodrigo disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Gabriel tentou se desvencilhar, mas Rodrigo era mais forte, e seus seguranças, que não estavam longe, chegaram rapidamente para apoiar. A luta não demorou. Rodrigo, mesmo com sua postura sempre controlada, não conseguiu segurar a raiva. Ele deu um soco direto no rosto de Gabriel, que caiu no chão, atordoado. Toquem nela de novo, e eu acabo com sua vida. Rodrigo murmurou, olhando para Gabriel com uma intensidade que fez até mesmo os seguranças hesitarem. Os seguranças imobilizaram Gabriel no chão enquanto Rodrigo ligava para a polícia, sua respiração pesada, os punhos ainda cerrados. Ele olhou para Natalie,
que estava no chão, assustada, sem conseguir se mover. Seu rosto estava pálido, e seus olhos brilhavam com lágrimas. Rodrigo correu até ela, abaixando-se para ajudá-la. Natalie, eu estou aqui. Está tudo bem agora. Ele não vai mais tocar em você. Ela queria acreditar, mas o trauma era demais. Tudo parecia um borrão, as vozes ao redor se misturando em um zumbido confuso. O rosto de Gabriel, a raiva de Rodrigo, o som da polícia chegando. Tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Rodrigo, ela tentou falar, mas sua visão começou a ficar turva. O choque e o medo tomaram conta de seu corpo, e antes que pudesse terminar a frase, ela desmaiou nos braços dele. Rodrigo a segurou com cuidado, mas seu coração apertou ao vê-la tão vulnerável. Ele olhou para os policiais que se aproximavam, dando as instruções necessárias enquanto mantinha Natalie protegida contra seu peito. Cuidem dele. Quero um boletim completo na delegacia. Ele ordenou aos policiais, que levaram Gabriel algemado enquanto seguranças garantiam que tudo estava sob controle. Rodrigo a levantou com cuidado, seus braços firmes envolvendo o corpo frágil de Natalie. Enquanto a levava de volta para a cobertura, ele sabia que aquele episódio havia mudado algo. O medo nos olhos dela, a vulnerabilidade que ela demonstrou. Aquilo não podia continuar. Ele faria tudo para protegê-la. Não era mais apenas uma promessa. Era uma necessidade. Quando Natalie abriu os olhos, tudo parecia um sonho distante. Ela estava deitada na cama macia da cobertura de Rodrigo, envolta no aroma sutil de lençóis de algodão egípcio. A luz suave do abajur indicava que já era noite, e ao seu lado, sentado em uma poltrona, estava Rodrigo, com a cabeça baixa e as mãos unidas, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Rodrigo! Ela chamou com a voz fraca, fazendo-o levantar o olhar imediatamente. Ele se aproximou, os olhos carregados de preocupação e alívio. Graças a Deus, você acordou. Você me assustou. Natalie. Ela tentou sorrir, mas a memória do que havia acontecido voltou com força, trazendo um nó no peito. Gabriel, a ameaça, o empurrão, e então, o rosto de Rodrigo cheio de raiva. Ele começou a perguntar, hesitante. Ele está preso. Rodrigo interrompeu com firmeza. Não vai mais chegar perto de você, nunca mais. Eu garanti isso. Natalie suspirou, sentindo um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, ela acreditou nas palavras dele. Gabriel realmente não poderia mais machucá-la. Você foi incrível. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Ela admitiu, sua voz carregada de gratidão. Rodrigo segurou sua mão, o toque quente e protetor. Eu sempre estarei aqui por você, Natalie. Sempre. Houve um silêncio carregado de significados entre eles. Natalie sentia-se vulnerável, mas também envolvida pela presença dele. E Rodrigo, tão acostumado a controlar todas as situações, parecia vulnerável por estar diante dela. Elisa suspirou, enxugando as lágrimas. Você tem razão. Eu só queria um amor verdadeiro, como que você está começando a ter com Rodrigo. Natalie sorriu, um sorriso tímido, mas carregado de esperança. Naquela noite, após um jantar simples, Rodrigo e Natalie estavam sozinhos na cobertura. A conversa fluía fácil, e o clima entre eles estava mais leve. Rodrigo, com um copo de vinho na mão, a observava com atenção. Você é incrível, Natalie. Mesmo com tudo que passou, ainda tem força para seguir em frente. Eu admiro isso em você. Natalie riu. Tímida. Eu só quero encontrar minha felicidade, Rodrigo. Não preciso de luxo. Só de alguém que me ame de verdade. Ele se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza. E se eu disser que quero ser esse alguém? Que quero te dar tudo isso e mais? Os olhos dela brilharam. Era como se todas as barreiras entre eles tivessem caído. Quando Rodrigo a beijou,
Não havia mais dúvidas, apenas desejo e paixão. Na intimidade daquela noite, eles se entregaram um ao outro, de maneira intensa e delicada, como se cada toque dissesse aquilo que as palavras ainda não conseguiam. Não era apenas atração. Era amor, construído aos poucos, mas agora inegável. Algumas semanas depois, Natalie começou a sentir-se diferente. Enjoos matinais e cansaço constante fizeram-na suspeitar. Quando o teste deu positivo, ela ficou sem palavras. Rodrigo seria pai. Ao contar a ele, Natalie viu algo que nunca esperava. Rodrigo, o homem sempre tão confiante, ficou emocionado. Ele segurou-a nos braços, beijando-a com carinho. Eu sabia que você seria perfeita. E agora, nós teremos algo que vai nos unir para sempre. Era o início de uma nova jornada. Um bebê. Uma família. Algo que Natalie sempre sonhou, mas que agora parecia mais real do que nunca. Naquela manhã começou como qualquer outra, mas terminou como o dia que mudaria para sempre a vida de Natalie e Rodrigo. Depois de dias desconfiando das mudanças no próprio corpo, Natalie decidiu enfrentar o teste de gravidez. O resultado positivo parecia brilhar na tela do pequeno aparelho em suas mãos, e o coração dela bateu mais forte. Com as mãos trêmulas e a respiração descompassada, ela encarou o espelho no banheiro. A vida que começava dentro dela era um milagre inesperado. Ao mesmo tempo, era um peso, um medo, um salto no desconhecido. Ela não estava sozinha, mas estaria pronta para dividir tamanha responsabilidade com Rodrigo? Poucas horas depois, o silêncio na sala da cobertura foi quebrado quando ela entregou o teste a ele, sem dizer uma palavra. Rodrigo, que estava revisando contratos no sofá, largou os papéis no mesmo instante. Isso é real? Nós vamos ter um filho? Ele perguntou, incrédulo, o olhar alternando entre Natalie e o teste em suas mãos. Ela acenou com a cabeça, os olhos marejados. Sim, parece que sim. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando a notícia. E então, como se uma luz tivesse se acendido dentro dele, ele sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi aquele tipo de sorriso que mostrava esperança, alegria, e uma felicidade genuína que Natalie nunca tinha visto antes. Ele se levantou e a puxou para seus braços, segurando-a com firmeza, mas também com uma delicadeza que a fez sentir-se segura. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Natalie. Um filho, nosso filho. Ela deixou escapar uma risada nervosa, os olhos fixos nos dele. Você parece mais animado do que eu esperava. Eu achei que isso poderia assustar você. Rodrigo balançou a cabeça, a emoção evidente em seu rosto. Natalie, não vou mentir, isso muda tudo. Mas de um jeito que eu nunca pensei que quisesse. Agora não somos apenas nós. Somos uma família. E eu vou fazer de tudo para que você e esse bebê tenham a melhor vida possível. Uma nova perspectiva para Rodrigo. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ele ficou ao lado de Natalie, que finalmente cedeu ao cansaço, observando-a dormir com uma mão repousando sobre a barriga ainda plana. Sua mente estava a mil. Ele se levantou, caminhou até a sala e pegou um dos charutos caros que mantinha para ocasiões especiais. Não o acendeu. Apenas o segurou, sentindo o peso simbólico da tradição de celebrar uma nova vida. Ele nunca tinha imaginado que seria pai, especialmente tão rápido, mas o pensamento o encheu de propósito. Na manhã seguinte, Natalie acordou com o aroma de café fresco e panquecas. Quando entrou na cozinha, encontrou Rodrigo de avental, mexendo a massa com uma expressão de concentração cômica. Você está cozinhando? Ela perguntou, surpresa. Rodrigo olhou para ela e sorriu. Estou alimentando 2 pessoas agora. Então acho que é o mínimo que posso fazer. Ela riu, sentando-se à mesa, enquanto ele servia o café da manhã. Você está levando isso muito a sério. Ele colocou uma xícara de café na frente dela e segurou sua mão. Natalie,
Eu quero que você saiba que eu estou aqui, em cada passo dessa jornada. Não é só você que está se tornando mãe. Eu também estou me tornando pai. O primeiro ultrassom. Emoções à flor da pele. Quando chegaram à clínica para o primeiro ultrassom, o nervosismo de Natalie era evidente. Rodrigo, percebendo sua inquietação, segurou sua mão. Eu estou aqui. Não precisa se preocupar. Ela sorriu de leve, mas as palavras dele trouxeram uma tranquilidade inesperada. Quando o médico passou o aparelho sobre a barriga de Natalie, um som suave e rítmico preencheu a sala. Era o coração do bebê. Natalie ficou imóvel, os olhos marejados, enquanto Rodrigo apertava sua mão com mais força. É isso? Rodrigo perguntou, a voz baixa, quase em reverência. O médico confirmou com um sorriso. Sim, é o coração do bebê. Tudo está correndo bem. Rodrigo não conseguiu conter o sorriso que iluminou seu rosto. Ele olhou para Natalie, os olhos brilhando de emoção. Isso é incrível. Depois do exame, ele insistiu em comemorar. Voltaram para casa, onde Rodrigo pediu comida do restaurante favorito dela e preparou um brinde improvisado com suco de laranja. A nossa nova vida. Ele disse, erguendo o copo. Natalie riu, mas seu coração estava leve. Pela primeira vez, ela sentia que talvez tudo realmente fosse ficar bem. A rotina ganha novo sentido. Com o passar das semanas, Rodrigo se envolveu completamente. Ele lia livros sobre paternidade, assistia vídeos e fazia anotações nas consultas médicas. Uma noite, Natalie entrou na sala e o encontrou tentando montar um berço. Você sabe que ainda temos tempo para isso, certo? Ela provocou. Ele olhou para ela, coberto de suor e com um manual confuso nas mãos. Eu só quero garantir que tudo esteja perfeito para quando o bebê chegar. Ela balançou a cabeça, rindo, mas seu coração se encheu de amor por ele. Rodrigo não era apenas um homem responsável. Ele era um homem dedicado, um companheiro que estava construindo algo sólido ao lado dela. Cada gesto, cada palavra, mostrava o quanto ele estava comprometido. Não era apenas sobre o bebê. Era sobre ela, sobre eles. E isso fazia toda a diferença. A gravidez, que antes parecia assustadora, agora era uma jornada que ambos estavam prontos para enfrentar juntos. E no fundo, Natalie sabia. Aquele bebê não apenas os uniu, mas também os transformou. Eles não eram mais dois estranhos conectados por acaso. Eram uma família, pronta para enfrentar o futuro, não importa o que ele trouxesse. Natalie estava se acostumando à nova rotina. A gravidez ia bem, e Rodrigo se mostrava um companheiro ainda mais dedicado do que ela poderia imaginar. Cada gesto dele, dos cafés da manhã improvisados às noites em que lia para ela, fazia com que ela se sentisse valorizada e amada. Porém, a paz que parecia reinar estava prestes a ser perturbada. Era uma tarde ensolarada, e Natalie havia acabado de retornar de uma consulta médica. Ela entrou na cobertura e encontrou Rodrigo sentado na sala, o rosto sério e a expressão carregada. Na mesa de centro, havia um envelope aberto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, colocando a bolsa de lado. Rodrigo levantou-se, caminhando até ela. Ele segurou seus ombros com firmeza, mas o olhar intenso demonstrava algo que ela não conseguia decifrar. Recebi algo hoje, e você precisa saber. Ele estendeu o envelope para Natalie. Dentro, havia uma foto de Rodrigo com uma mulher de cabelos castanhos e olhar sedutor. Ela segurava o braço dele em um gesto íntimo. Natalie franziu o senho, sentindo um aperto no peito. Quem é ela? Sua voz saiu mais calma do que ela esperava, mas por dentro sua mente fervilhava de perguntas. Rodrigo suspirou profundamente antes de responder. É Alicia. Um caso do passado. Antes de você, antes de tudo isso. Não significa nada agora, mas parece que ela não consegue aceitar isso. Natalie olhou novamente para a foto, a insegurança começando a corroer a confiança que vinha construindo.
E por que ela está te enviando isso agora? O que ela quer? Ela apareceu no meu escritório ontem. Disse que queria conversar, que estava arrependida de termos terminado. Quando eu disse que não tinha interesse, ela ficou irritada. Agora isso. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Natalie sentiu uma pontada de desconforto. E você? Como você se sente sobre isso? Rodrigo se aproximou mais, segurando o rosto dela com ambas as mãos. Eu não sinto nada por ela, Natalie. Nada. Ela faz parte de um passado que eu não quero revisitar. O meu presente e o meu futuro estão com você e com nosso bebê. As palavras dele eram convincentes, mas a sensação de ameaça pairava no ar. A primeira investida de Alicia. Nos dias seguintes, a presença de Alicia se tornou uma sombra. Ela mandava mensagens para Rodrigo, aparecia na empresa dele e até enviava flores para o escritório, cada gesto mais invasivo que o anterior. Natalie, embora confiasse nas intenções de Rodrigo, não conseguia evitar sentir-se incomodada. Certa tarde, enquanto Rodrigo estava em uma reunião, Natalie recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era doce, mas carregada de malícia. Natalie, querida, aqui é a Alicia. O coração de Natalie disparou. O que você quer? Apenas esclarecer algumas coisas. Achei que você deveria saber que Rodrigo e eu temos uma longa história. Ele pode dizer que está comprometido com você, mas homens como ele, bem, eles sempre voltam para o que é familiar. Natalie apertou o telefone com força, tentando manter a calma. Você está perdendo seu tempo. Rodrigo me ama e não há espaço para você na vida dele. Alicia riu suavemente, um som que soou como garras arranhando. Veremos, querida. Veremos. O confronto. Rodrigo voltou para casa naquela noite e encontrou Natalie na varanda, os braços cruzados, o olhar fixo no horizonte. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela ligou para você, não foi? Ele perguntou, aproximando-se com cuidado. Natalie virou-se para encará-lo. Por que ela acha que tem alguma chance com você? O que ela sabe que eu não sei? Rodrigo suspirou, pegando as mãos dela nas suas. Porque ela está desesperada, Natalie. Ela sabe que perdeu. Alicia é manipuladora, mas ela não tem poder sobre mim. Eu só preciso que você confie em mim. Eu não vou permitir que ela atrapalhe o que estamos construindo. Natalie queria acreditar nele, mas as palavras de Alicia ainda ecoavam em sua mente. A virada de Rodrigo. Na semana seguinte, Rodrigo tomou uma decisão. Contratou um detetive particular para investigar Alicia e suas intenções. O relatório que recebeu deixou claro que ela estava usando meios sujos para chamar atenção. Ele também a confrontou diretamente, em um encontro que deixou claro quem estava no controle. Alicia, isso precisa parar. Não há espaço para você na minha vida. Meu coração pertence a Natalie e ao nosso filho. Qualquer tentativa de interferir será tratada legalmente. Alicia, ainda que relutante, pareceu perceber que não tinha mais poder sobre ele. O recomeço para Natalie e Rodrigo. Com Alicia fora do caminho, Rodrigo focou em restaurar a tranquilidade de Natalie. Ele a surpreendia com gestos simples e carinhosos. Jantares à luz de velas, massagens nas noites mais cansativas e, principalmente, palavras que reafirmavam o quanto ela era importante para ele. Em uma noite especial, enquanto Natalie estava deitada no sofá com a cabeça no colo dele, Rodrigo acariciou seu rosto e disse: Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, não sabe? Nada nem ninguém vai tirar isso de nós. Natalie sorriu, sentindo a segurança que ele trazia. Eles estavam mais fortes do que nunca. E enquanto sentia os pequenos chutes do bebê, ela sabia que aquele era apenas o começo de uma história que nenhum fantasma do passado poderia apagar. Capítulo 12. Os meses de gravidez passaram rapidamente. Natalie e Rodrigo se aproximaram ainda mais nesse período.
Cada ultrassom era um momento especial, cada chute do bebê uma nova emoção. Rodrigo acompanhava cada detalhe com entusiasmo, desde as consultas médicas até a escolha do enxoval. Nathalie sentia-se cuidada e amada como nunca. Na 39ª semana, o casal estava na cobertura quando Nathalie começou a sentir contrações. Era uma noite tranquila, e Rodrigo estava ao lado dela, lendo um livro sobre paternidade. Ela tocou o braço dele, respirando fundo. Rodrigo, acho que está na hora. Ele largou o livro imediatamente, seus olhos se arregalando em um misto de nervosismo e emoção. Agora? Tem certeza? Ela assentiu, apertando a mão dele. Sim. Acho que nosso bebê quer conhecer o mundo. Sem perder tempo, Rodrigo ajudou Nathalie a se levantar e pegou a mala que já estava pronta há semanas. No caminho para o hospital, ele dirigia com uma calma ensaiada, mas Nathalie podia ver o suor em sua testa e o jeito como ele apertava o volante. Rodrigo, respire. Você está mais nervoso do que eu. Ela brincou, tentando aliviar a tensão. Ele riu, ainda que nervoso. Desculpe, mas é o momento mais importante da minha vida. Não quero errar nada. O trabalho de parto. Ao chegarem ao hospital, a equipe médica estava pronta para recebê-los. Nathalie foi levada para a sala de parto enquanto Rodrigo preenchia os papéis. Quando finalmente pôde se juntar a ela, vestindo uma roupa hospitalar, ele segurou sua mão firmemente. Estou aqui com você, meu amor. Estamos quase lá. O trabalho de parto foi intenso, mas Nathalie manteve-se forte, e Rodrigo não soltou sua mão em nenhum momento. Ele a encorajava com palavras suaves e olhares de apoio, mesmo quando as contrações pareciam insuportáveis. Horas depois, o choro de um bebê preencheu a sala. Nathalie deixou escapar lágrimas de alívio e alegria ao ouvir o som mais lindo que já havia escutado. Rodrigo beijou sua testa, emocionado. É uma menina, anunciou o médico, entregando o pequeno embrulho a Nathalie. Ela olhou para o rosto delicado da filha, com os olhos ligeiramente inchados e as mãozinhas minúsculas se mexendo. Bem-vinda, minha princesa. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, aproximou-se para beijar a filha. Ela é perfeita, assim como a mãe. A primeira noite com a bebê. De volta à cobertura, o casal mergulhou na nova rotina de pais. Rodrigo mostrou-se tão dedicado como sempre. Ele acordava à noite para trocar fraldas e acalmava a pequena enquanto Nathalie descansava. Apesar do cansaço, cada momento era repleto de amor e gratidão. Em uma madrugada, enquanto Nathalie amamentava no quarto do bebê, Rodrigo entrou silenciosamente. Ele se sentou ao lado dela, observando a cena com um sorriso sereno. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz, Nathalie. Você e nossa filha são o que há de mais precioso na minha vida. Nathalie olhou para ele, emocionada. E eu nunca imaginei que encontraria alguém como você. Obrigada por tudo, Rodrigo. Por cuidar de nós. Por me amar. Ele inclinou-se para beijá-la, suave e profundamente, enquanto a bebê adormecia em seus braços. O passado que ficou para trás. Semanas depois, Rodrigo recebeu a notícia de que Gabriel havia sido condenado e estava cumprindo pena por diversos crimes, incluindo as ameaças feitas a Nathalie. A tranquilidade finalmente parecia absoluta. Enquanto isso, Elisa também encontrou sua paz. Após descobrir a traição de Felipe, ela o deixou sem hesitar. Com o apoio de Nathalie e Rodrigo, ela conseguiu dar a volta por cima, abrindo um pequeno ateliê de moda, algo que sempre sonhou. Um final repleto de esperança. Certa noite, Rodrigo preparou uma surpresa para Nathalie. Ele a levou para o terraço da cobertura, onde havia montado um jantar à luz de velas. O céu estava estrelado, e a cidade parecia brilhar para eles. O que é tudo isso? Nathalie perguntou, encantada. Queria celebrar nossa família. Você, nossa filha. E tudo que ainda vamos construir juntos. Eles jantaram,
Riram e relembraram os desafios que enfrentaram para chegar até ali. Mais tarde, enquanto dançavam lentamente, Rodrigo sussurrou no ouvido dela. Sabe, acho que a nossa princesa merece um irmãozinho ou irmãzinha. Natalie riu, olhando nos olhos dele. Talvez daqui a alguns anos. Vamos aproveitar o agora. Ele a beijou, profundo e apaixonado, como se fosse a primeira vez. E naquele momento, sob o céu estrelado, Natalie teve certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Ao lado do homem que a amava incondicionalmente, construindo uma vida plena e feliz. E assim, o amor que nasceu de circunstâncias inesperadas transformou-se em algo eterno. Uma história de superação, confiança e, acima de tudo, família.